Nós estamos num seminário aqui já há algumas semanas falando sobre a águia. Eu tenho explicado que a águia é um dos animais mais citados da Bíblia. Uma vez eu vi um estudioso falando que depois dos cordeiros e das ovelhas, a águia é o animal mais vezes citado na Bíblia. E quando eu pego as referências, eu vejo que é verdade. A águia é citada muitas vezes, em muitas situações diferentes, e tem muita coisa que a gente pode aprender. Nós já falamos aqui nas semanas passadas sobre o ninho da águia. Falamos sobre a visão da águia, sobre a velocidade dela. Amém? E hoje eu vou falar uma coisa para você que talvez você não sabia ainda. A águia é fiel. Diga para o teu irmão, a águia é fiel. Diga para o teu irmão, como o povo de Deus deve ser fiel. Amém? Vamos para a nossa lição. Eu entreguei um estudo para a igreja. Vocês vão acompanhando comigo em nome de Jesus. Congresso de Visão e Crescimento, voando como águia. Lição de número 4. A águia é fiel. O texto que eu coloquei é de Isaías 40:31, que diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas, subirão com asas como, correrão e não, caminharão e não se... Olhem para mim, eu coloquei esse texto aqui, irmão, com um propósito. Mostrar para você que a águia, ela parece não se cansar. Aqueles que esperam no Senhor, a Bíblia diz que eles vão subir, mas vão subir com asas como a águia. Amém? Ela corre e não se cansa, ela não desiste. E nós não podemos desistir, não podemos cansar do que Deus deu para nós. Tá bom? Vamos para a lição. Diz assim, ó. Primeiro tópico. A águia é monogâmica. Leia. A monogamia não é um comportamento muito comum no reino animal. Existem espécies que vivem em sociedades como grandes famílias. E eles se relacionam livremente entre si. Ou um macho domina sobre várias fêmeas. É importante lembrar que a natureza ainda sofre as consequências do pecado de Adão. Gênesis 3:17 está escrito assim, ó, Deus fala com o homem: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comete da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Igreja, olha para o pastor. Quando Adão pecou, ele não perdeu apenas o acesso à árvore da vida e o direito de viver no jardim do Éden. A consequência do pecado dele influenciou tudo, inclusive a natureza. De vez em quando eu vejo alguns que se dizem sábios, né? A Bíblia também fala isso, e eles querem justificar o comportamento imoral dos homens olhando para os animais. O homem não foi criado para ter uma mulher só. É só você ver os animais. O leão fica com várias leoas, o macaco tem várias fêmeas, e ele usa isso como uma justificativa. Irmão, olha para o pastor, ainda que eles queiram se utilizar desses tipos de argumento, nós espiritualmente nós temos que lembrar o quê? Que toda a natureza está sob influência do pecado. Amém? Muita coisa que você vê, tanto assim de agressividade como maldade na natureza e coisas que acontecem, fenômenos que a gente observa, nós temos que entendê-los sobre esse ponto de vista. Isso aí é influência do pecado. O salário do pecado é a morte. E essa morte, a Bíblia diz que passou a todos os homens, mas passou a criação também. O homem, pelo que eu entendo, quando ele foi criado, ele vivia numa paz e numa harmonia com o resto da criação. Hoje essa paz e essa harmonia não existe nem entre os homens e nem entre a criação. Amém? Então nós não podemos justificar um comportamento imoral, um comportamento violento, dizendo a natureza também é assim, os animais também são assim. Pode ser que eles sejam assim, irmão? Aliás, eles são assim também por causa da influência do pecado sobre eles. Mas vamos continuar aqui para você entender. Diz assim, ó. E os animais são criaturas sem entendimento espiritual, que agem motivados por instinto e não por consciência, como nós.
Entretanto, em algumas espécies de animais, encontramos um comportamento diferente. Alguns animais encontram um parceiro com que viverão por toda a sua vida. Isso, para nós, parece como uma espécie de fidelidade que um tem para com o outro. E entre esses animais está quem, igreja? Está a águia. Uma águia encontra um parceiro com o qual constitui um casal que durará por toda a sua vida. Eles cuidarão juntos do ninho, dos filhotes. E depois da temporada em que voa por longas distâncias, a águia volta para o mesmo ninho e o mesmo parceiro. Alguns dias atrás eu estava dando uma mensagem aqui para vocês sobre a águia, e eu fiz uma comparação sobre a visão de uma galinha e a visão de uma águia. Quem lembra, pessoal? Você que já criou galinha, que já teve puleira em casa, você já deve ter visto que um galo, ele tem várias galinhas, não é assim? E parece que elas vivem tranquilas com isso. E se você pegar aquele galo e matar ele, ou então pegar outro galo e colocar, elas vão se adaptar a outro galo como se fosse uma coisa Esse comportamento não é um comportamento que você observa na águia. A águia ela vai atingir a maturidade dela lá pelos 5 anos de vida dela, mais ou menos. Quando isso acontecer, ela vai encontrar um parceiro. E ela vai ser fiel àquele parceiro. Isso não é uma coisa que acontece muito na natureza. Em alguns animais a gente observa, e é muito, olha para o pastor, é muito evidente quando você vê a águia. Ela vai encontrar um parceiro, e ele não vai ser apenas uma coisa de se unir, não. Eles passam a ter um compromisso juntos. Eles vão se unir apenas aquele macho, aquela fêmea. Eles vão constituir um ninho, eles vão juntos construir um ninho, vão juntos cuidar do ninho, amém? Até que os seus filhotes tenham maturidade para voar sozinhos. Aí a águia ela tem um comportamento meio solitário. Ela vai voar, vai passear, vai fazer as andanças dela, vamos dizer assim. Mas quando chegar o momento em que ela sabe é a hora de constituir família de novo, ela não vai procurar uma águia diferente. Ela vai voltar para o mesmo lugar, para o mesmo ninho e vai voltar para o mesmo parceiro. Quem está entendendo, diga amém. E eles, olha para o pastor, eles vão ficar nesse processo de ter um compromisso um com o outro durante toda a vida. Até que um dos dois morra. Mas enquanto isso não acontecer, aquela águia macho vai se unir apenas àquela águia fêmea. A mesma coisa, a águia fêmea é apenas aquele macho. Ela não vai procurar outro macho, não vai procurar outra fêmea. Amém? Esse tipo de compromisso que a gente vê na águia é uma coisa que espiritualmente representa muito para nós. Lê comigo a lição. Diz assim, ó. Deus procura pessoas, o que, irmão? Deus procura pessoas comprometidas. Vamos ler. O profeta Malaquias revelou o quanto entristecia a Deus ver homens sendo infiéis às suas esposas. Irmãos, em Malaquias 2,13, Deus diz assim, ó, ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas e de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Irmão, Deus estava falando através do profeta que ele não aceitava mais a oferta do povo. Deus estava dizendo assim, ó, vocês podem chorar, que eu não vou olhar para a oferta de vocês. Pastor, o que o povo tinha feito, o que as pessoas estavam fazendo, que estava deixando Deus tão triste a ponto dele dizer, eu não recebo mais a oferta de vocês. Olha o versículo 14. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Vamos um pouquinho mais à frente, 15. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Deus não quer um povo como o povo do mundo. Ele quer um povo diferente. Continua.
Portanto, guardai-vos em vosso espírito e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Versículo 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais o quê? Desleais. Irmãos, olha para o pastor. Quando eu tinha 22 anos, o Senhor me deu um presentão. Foi a minha querida esposa. Um ano depois, nós estávamos nos casando. Eu conheci ela com 22 anos, nós oramos por 2 meses, namoramos por 10 meses e nós nos casamos. Eu tinha 23 anos quando a gente se casou. Irmão, no dia do meu casamento, eu lembro que meu pai estava lá, minha mãe, meus avós, lembro dos pais da minha esposa, lembro dos avós, tios dela, lembro de muitos amigos que estavam lá. Mas sabe quem foi testemunha do meu casamento também? Deus. O Espírito Santo também estava lá. No versículo 14, o profeta Malaquias diz assim: eu fui testemunha. O testemunha é aquela pessoa que você chama para assistir a cerimônia. Não é isso? Aqui no Brasil a gente fala de padrinho, né? É a testemunha. É aquele que vai estar ali para dizer, não, eu estava lá, eu lembro do que você falou. Para que serve uma testemunha? Para dar presente, pastor. É para isso? Parece que é para isso que a gente chama, né? Mas o objetivo mesmo não é esse. O objetivo é, olha para o pastor, ter alguém para dizer, eu sei o voto que você fez. Daqui 10 anos o casamento está passando por uma crise, o marido fala assim, não vou ficar com essa mulher mais não. O testemunha devia chegar e falar, amigo, mas eu estava lá. E você prometeu que você ia ser fiel na tristeza, lembra? Você não disse que você não ia largar ela quando a coisa ficasse difícil? Aguenta agora. O seu testemunha não foi apenas seu tio, seu amigo de infância que você convidou. Deus está dizendo, eu fui testemunha, eu estava lá, eu vi. Eu sei do compromisso que você fez, do voto que você fez. E olha a tristeza de Deus. E você foi desleal. Você prometeu e não cumpriu. Você foi infiel à mulher da tua mocidade. No versículo 16, irmão, ele fala uma coisa que é muito séria. Ele diz assim, porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. Tem traduções que falam divórcio. O divórcio, o repúdio, nunca fez parte do plano de Deus para o casamento. Nunca fez. Continua lendo aqui para você entender isso melhor, irmão. Infelizmente, vamos para a lição. Infelizmente, em nossos dias, o número crescente de infidelidades conjugais e consequentes divórcios revelam o quanto as pessoas têm se tornado descompromissadas com as coisas que para o Senhor são sagradas. Eu coloquei Hebreus 13:4 para você entender, irmão, que o casamento é sagrado. Diz assim, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Mas aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julga. Irmão, Deus vê o casamento como algo digno de veneração. Venerado seja o casamento. Casamento não é uma coisa, uma brincadeira como as pessoas estão tratando hoje. Para Deus é uma coisa sagrada. Vê o que a nossa lição continua dizendo. O que para muitos parece ser normal, o Senhor Jesus disse ser um dos sinais que revelam sua vinda eminente. Mateus 24:37 é uma passagem muito famosa. O Senhor Jesus diz assim, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, se você puder ler em voz alta comigo, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que em que Noé entrou na arca, 39, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho. Irmão, essa bagunça que você vê hoje aí, de pessoas casando e descasando, é um dos sinais de que a vinda do Senhor é iminente, que a vinda do Senhor é próxima.
Jesus disse, assim como nos dias de Noé, as pessoas comiam e bebiam, só viviam para o próprio estômago. Casavam e davam-se em casamento. É uma forma de dizer, casavam e descasavam. Tratavam o casamento como uma coisa descartável, como uma brincadeira. Eu casei com a Mariazinha, mas enjoei da Mariazinha, agora eu quero ficar com a Filó. As pessoas achavam que era assim. Jesus disse, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. O dilúvio veio e levou a todos, vai ser da mesma forma, irmão. Esse descompromisso que as pessoas têm com aquilo que Deus diz que é sagrado, venerado, o matrimônio, é um dos sinais de que Jesus está voltando. Quanto mais bagunça você vê nessa parte, irmão, mais pessoas sendo infiéis, mais pessoas casando e descasando, ou vivendo juntas sem ser casadas, sem compromisso. Quando você olhar isso, se lembre, Jesus está voltando. Porque está se cumprindo aquilo que ele falou. Na lição, eu coloquei o seguinte, vamos ler comigo, diz assim, a águia é um animal diferenciado. Ela não se unirá a outro parceiro, enquanto o seu companheiro estiver o quê? Vivo. Continuando a leitura comigo. Sobre o casamento, Deus estabeleceu um padrão para o seu povo. O cristão só deve se casar com uma pessoa. Eu coloquei duas passagens aqui. 1 Coríntios 7:1 diz assim, ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Olhem para mim. O tocar em mulher aqui, igreja, que Paulo está falando, é tocar de maneira íntima. Um homem não pode tratar uma mulher como se fosse dele até que ela seja esposa dele. Duas pessoas não podem se tocar de maneira íntima, de maneira sexual. Me perdoa a palavra, mas aí fica claro, não fica subentendido. Todo mundo entende claramente o que eu estou dizendo. Um homem não pode se relacionar com uma mulher não pode se relacionar com um homem, a não ser no casamento, a não ser dentro do casamento. No versículo 2, Paulo diz, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Olhem para mim. Se não for marido e não for esposa, a Bíblia chama de prostituição o que os dois estão fazendo. O que Paulo está dizendo ali, por causa da prostituição, é como se ele estivesse dizendo, para não viver em prostituição, o marido tem uma mulher e a mulher tem um marido. Todas as relações, irmão, fora do casamento, a Bíblia as chama de prostituição. O adultério é um tipo de prostituição. A fornicação é um tipo de prostituição. O consumo de pornografia, a busca pelo alto prazer, acho que os irmãos entendem o que eu estou querendo dizer, é um tipo de prostituição. O homossexualismo é prostituição. Todo pecado sexual, vamos dizer assim, a Bíblia apresenta ele como prostituição. Um homem é casado e ele se relaciona com uma mulher que não é a esposa dele. Ele está se prostituindo, ele é adúltero. Ele é solteiro, não casou, e ele está se relacionando com uma mulher. Pastor, mas ela é minha namorada, ela é minha noiva, não sei quantos anos. Não interessa, não é tua esposa, você está fornicando. Fornicação é um tipo de prostituição. Um homem, ele quer namorar, casar com outro homem, é prostituição. Todo pecado sexual, a Bíblia chama de prostituição. Para não viver em prostituição, o que a Bíblia diz? O marido tenha uma esposa. A mulher tenha um, não pode ter mais. Mas dentro do casamento, marido e mulher podem se relacionar. E é uma palavra para você. A Bíblia diz que se não pode se conter, então se case. Porque é melhor casar do que viver abrasado. Pastor, eu não tenho ministério para viver sozinha. Não tem? Busque um marido. E com ele seja feliz. Porque não poderá ser com outro. Pastor, não tenho ministério para viver solteiro. Então procure uma mulher, case-se com ela e com ela você pode se realizar. Fora disso é prostituição. A outra passagem é na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 2, que a Bíblia fala sobre os deveres daqueles que querem ser pastores, bispos e diáconos. Diz assim, convém que o bispo seja irrepreensível,
marido de uma mulher. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Você vê que a condição para servir a Deus é ser casado com uma mulher. O diácono, quando a Bíblia fala um pouquinho mais à frente, é a mesma coisa. O diácono seja marido de uma só mulher. Deus, olha para o pastor, para nós que somos cristãos hoje da nova aliança, Deus deixou muito claro, o modelo de casamento é o casamento monogâmico. Um homem e uma mulher. Olha o que a nossa lição vai dizer para nós. Diz assim, devemos lembrar que no Antigo Testamento, a poligamia foi adotada várias vezes, inclusive por verdadeiros servos de Deus. E ela sempre foi motivo de ciúmes, disputas. Eu coloquei 2 exemplos aqui. Gênesis 30, no versículo 1, você vai ver uma briga de um casal, a discussão de um casal. Gênesis 30, a Raquel, ela fala para Jacó assim, vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filho, senão morro. Jacó não gostou e foi duro com ela. Versículo 2. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? Jacó era casado com 2 irmãs, a Raquel e a Leia. Alguém vai dizer, pastor, é Lia. É a mesma coisa, é a mesma pessoa, tá bom? Olha para o pastor Alex. Jacó era casado com as 2. Irmão, isso tornou a vida de Jacó difícil. O homem pode pensar, pastor, ter 2 mulheres é um sonho, ter várias mulheres é um sonho, ter mais de uma mulher é um baita de um problema, irmão. Você vai viver cercado de disputa, de briga, de confusão, de ciúme. Eram irmãs vivendo como inimigas. E por causa dessa coisa, elas acharam que a solução era ainda dar mais uma mulher cada um para o marido, foi só mais problema ainda. Em nenhum lugar do Antigo Testamento você vai ver a poligamia, casar com mais de uma pessoa, como uma solução para um problema. Ela sempre traz muitos problemas. 1 Samuel capítulo 1, que eu também coloquei na lição, no versículo 3 fala do Elcana. Diz assim, versículo 2, e este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Versículo 3. Subia, pois, esse homem da sua cidade de ano em ano a adorar, a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes em Siló, os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Versículo 4. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Versículo 5. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha encerrado a madre. Olha o problema que isso gerava. 6. E a sua, o quê? Competidora. Virou uma competição. Excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Versículo 7. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não. E o Elcana tinha que viver com isso. Com as 2 brigando, uma irritando a outra, e ele cumpria com o compromisso dele. Ele não era um mau marido para a Penina, mas era muito claro que o homem não podia amar 2 mulheres. O coração dele pertencia a Ana. Meu irmão, isso gerou um problema. A outra ficava com inveja, irritava e foi sofrimento. Todas as vezes na Bíblia que você vê um homem se relacionando com outra mulher que não é a esposa dele, você vê ele se metendo em problema. Teve um, eu coloquei na lição, que caiu por causa disso. Se você continuar, diz assim, e até mesmo a queda do homem considerado mais sábio entre todos. 1 Reis 11, versículo 1, diz assim, e o rei Salomão amou o que, a igreja? Muitas mulheres, estranhas. E isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações às quais o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, elas não entrarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes aos seus deuses. A elas se uniu Salomão com, olha a tragédia, versículo 3, e tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres, o que, igreja?
lhe perverteram o coração. Se você ler o versículo 4, você verá o rei Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, cometendo o pecado da idolatria, por causa das mulheres com as quais ele se envolveu. A poligamia, o amor a muitas mulheres, levou um homem tão sábio a se tornar um homem que entristecia o coração de Deus. A poligamia, irmão, nunca fez ninguém feliz. Nunca fez. Por isso Deus estabeleceu claramente para nós, cristãos da nova aliança: marido de uma só mulher, esposa de um só homem. Lê comigo a continuação da lição, da onde nós paramos. O padrão que Deus estabelece de compromisso a uma pessoa representa a fidelidade que Ele tem conosco. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo exclusivo. Como o marido é unicamente da esposa e a esposa é apenas do marido. Assim como o marido é apenas da esposa, irmão, ele é o nosso Deus e nós somos o povo dele. O casamento, olhem para mim, o casamento representa a nossa vida com Deus. Eu coloquei 3 passagens aqui, ele vai colocar para mim rapidinho. Isaías 54, 5 diz assim: porque o Senhor, o Criador, é o teu marido. Deus olha para Israel e fala: o meu compromisso com vocês é como o compromisso do marido e da esposa. Eu sou o teu marido. Olha a outra passagem que vem depois, Cantares 6:3. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É exclusividade. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Lá na minha cama, no meu quarto, vou contar uma coisa íntima para vocês assim. Lá no meu quarto, na minha cama, em cima da cama tem 2 quadrinhos assim, que a minha esposa comprou, e eu olho aquilo e eu acho aquilo a coisa mais linda. Em um está escrito assim: ela é minha menina. E no outro está escrito: e eu sou o menino dela. Eu sou dela e ela é minha. Amém, pessoal? Você é casado, você é da sua esposa é sua. Você não é de outro Deus, eu sou apenas do Senhor. Ele é o nosso Deus e nós somos o povo dele. Exclusividade. É lindo isso. Amém? A outra passagem é Apocalipse 21, versículo 9, que diz assim: e veio um dos 7 anjos que tinham 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. A igreja é tratada como esposa do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus. Diga amém. Continuando na lição, diz assim: Deus quer que esse compromisso seja mantido. A passagem que eu vou mostrar para vocês agora é seríssima. Mateus 19, Jesus explica o pensamento de Deus sobre o casamento. Diz assim, versículo 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Aí no versículo 4 ele responde: ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Versículo 5. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á, apegar-se-á a sua mulher, e serão os dois o quê? Uma só carne. Versículo 6. Portanto, não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separem. Isso aqui é o que Deus pensa sobre o casamento. Em primeiro lugar, o casamento é uma união heterossexual. Jesus disse: vocês não leram que no princípio o Criador fez macho? Bom, não tem outra coisa. A pessoa pode falar: ah, não, pastor, é só fazer uma cirurgia. Irmão, pode arrancar o que quiser, pode tirar o que quiser. Daqui 1000 anos, 1 milhão de anos, sei lá, alguém vai encontrar sua ossada lá no chão, lá, vai olhar, vai fazer um teste de DNA e vai falar: é homem, era mulher. Quem está entendendo, diga amém. Não tem isso, mano, não tem como. Você pode pegar, o missionário R.R. Soares ontem, ele falou um negócio, mano, eu estava sentado na cadeira, eu fazia assim, ó, glória a Deus. Ele falava: irmão, você pode pegar a laranjeira, você pode arrancar todos os frutos dela, você pode arrancar todas as folhas dela e pode enxertar galhos de outra fruta lá, de goiaba. Quando chegar na estação de dar fruta, irmão, o que vai nascer? Laranja. Não vai produzir outra coisa. Amém? Não adianta você pegar um bezerrinho e você falar: nossa, esse bezerro grande, bonito, vamos fazer ele virar uma vaca leiteira. Não vai virar. Quem está entendendo, diga amém. Ah, pastor, mas tem animais que se relacionam macho com macho, mas isso é comportamento. Amém? O que eu disse para você? Que a natureza está contaminada pelo pecado.
Mas aquilo ali, meu irmão, olha para o pastor, nunca vai deixar de ser macho, nunca vai deixar de ser fêmea. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. O casamento é heterossexual e o casamento é monogâmico. E para pessoas adultas, conscientes, deixará o homem, não é o menino, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, não é uma menina, não é uma criança. Casamento, relacionamento é para pessoas adultas, homem e mulher, e um homem a uma mulher. Portanto, não são mais dois, mas uma só carne, o que Deus uniu não separa o homem. Aí eles perguntam para Jesus, então por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiá-la? E Jesus explica o que é que destrói um casamento. Ele diz assim, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar sua mulher, mas ao princípio não foi assim. O que destrói um casamento, irmão, é a dureza de coração. É o homem que não consegue perdoar, a mulher que não consegue perdoar, que não consegue entender a diferença do outro, ter paciência com o outro, amar o outro. Amém? Mas o que acontece com quem quer se separar? Jesus fala, versículo de número 9, eu vos digo, porém, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, não é um incentivo, é uma permissão de Deus. A mulher é constantemente traída pelo marido. E ele foi embora, largou e foi viver com outra mulher, ou vice-versa. Então Jesus diz, se não for por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. Dá para a gente entender que nesse caso, pastor, ele largou, foi viver com outra, eu oro por ele, mas ele está lá naquele pecado. Eu posso recomeçar minha vida? Jesus dá a entender que sim. Aí ele fala, mas se não for assim, pastor, eu enjoei dela e quero outra, vai cometer adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Irmão, Deus é poderoso para fazer um milagre. Vou contar uma coisa linda para você. O irmão me procurou chorando hoje aqui na igreja. Eu falei, irmão, não vou falar teu nome, mas posso contar a bênção? Pode, pastor. Ele está vindo na nossa igreja há 1 ano. E quando ele veio com outra pessoa. E essa pessoa com quem ele vivia não era a esposa dele. Os dois estavam vindo, frequentando a igreja. E o Espírito Santo começou a falar no coração dele. Que a vida que ele estava levando era errada. Ele chegou para ela e disse assim, olha, não dá para a gente viver do jeito que a gente está. Mas vamos casar. Não tem como a gente casar porque eu sou casado. Vai viver sua vida, vai ser feliz, Deus vai abençoar você. Ele falou assim, pastor, minha mulher mora em outro estado. Fazia 20 anos que eu tinha largado ela. Eu fiz maldade, eu larguei minha mulher. Peguei a moto e fui, pastor, atrás dela. Eu cheguei lá, pastor, depois de 20 anos, eu não imaginei com que cara ela ia olhar para mim. Quando eu bati na porta, ela olhou para mim e falou, estava esperando você até hoje. Ele falou, pastor, Deus restaurou meu casamento, ela está vindo viver comigo. Vocês estão entendendo que Deus é poderoso para restaurar aquilo que você acha que é um caso perdido? Fica nessa fé, irmão, em nome de Jesus. Amém? Cada caso é um caso, tá bom? O que eu falei aqui, eu estou dando um exemplo de alguém que venceu. Cada situação é diferente. Talvez você vai dizer, pastor, mas eu já vivi, pastor, eu não fui nenhuma nem duas, eu já tive foi 10. Lembra da mulher no poço de Jacó? Jesus disse, você já teve 5 maridos e o homem que vive com você hoje não é o teu? O que eu quero que você entenda é o seguinte, não é viver com uma pessoa não faz dela teu marido nem tua esposa. Mas eu entendo que Jesus entende o que você já passou. Importa para ele o que vai ser a partir de agora. O que vem agora que seja a última. Mas isso aí eu explico cada caso. Se você tem dúvidas sobre isso, me procure, que o seu caso pode não ser igual ao caso do outro. Tá bom? Vamos continuar da onde nós paramos. A única forma de alguém permanecer fiel à mulher ou marido de sua mocidade é buscando um constante renovo no amor. Nesse ponto, a águia também é exemplo para nós. Eu coloquei só uma parte do Salmo 103:5, diz assim, de sorte que a tua mocidade se renova como... Olha para o pastor. Se você vê uma águia de 5 anos voando no céu ou uma águia de 40 anos voando no céu, você não vai ver diferença nenhuma. A jovem e a idosa, vamos dizer assim, são iguais. Têm a mesma força. Amém, pessoal? Entre nós não é muito assim, né, irmão? Quando você vê um rapaz de 18 anos igual eu, 18 anos de pastor, e você vê um homem de 50 igual o Jean, tô brincando, você vê uma diferença. Amém, pessoal?
Agora, o que a Bíblia está dizendo? Que a nossa mocidade vai se renovar como a águia. Você vai olhar, não importa o tempo que passa, vai ter a mesma força. Amém? Deus quer renovar o teu casamento. E Deus quer renovar a tua vida com Ele também, irmão. De você ser um crente de 50 anos que continua apaixonado por Jesus. De você ser um homem casado há 30, 40, 50 anos com a mulher e apaixonado por ela do mesmo jeito. Eu contei para vocês, eu era pastor em Campos há muitos anos. A irmã chegou para mim e falou: pastor, eu só tenho que dar uma bronca no meu marido, que ele é muito ciumento. E ela já era uma senhora e ele um senhor. Eu fui falar com ele, cheguei e falei: irmão, a irmã veio reclamar de você para mim. Ele falou para mim: pastor, eu até entendo que o senhor talvez esteja falando verdade, porque às vezes pode ser que eu seja um pouco exagerado, mas a minha mulher também não entende uma coisa. Eu disse: o que ela não entende? Ela não entende, pastor, que eu continuo apaixonado por ela. Eu achei aquilo tão lindo, irmão. Ele falou assim: pastor, para mim, ele falou desse jeito: pastor, para mim, continua sendo a minha menina que andava de mão dada comigo na rua. Olho para ela do mesmo jeito. Eu olhei aquilo e falei: nossa. Aí. Posso falar para você, irmão? No casamento tem que ser assim. Ainda que algumas coisas possam mudar, porque é certo que nem tudo é igual sempre. Mas é tão bonito quando você vê duas pessoas que continuam se amando até o fim. Você vê o vozinho e a vozinha andando na rua de mão dada. É bonito ou não é, pessoal? Eles andam assim quase que... Mas tá lá, vamos, meu velho. Eu vou, meu velho. Amém? Tem que ser assim, pessoal. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E que seja assim. E olha para o pastor. E que seja assim na sua vida com Deus. Quando você conheceu Jesus, irmão, foi um primeiro amor. Era como um namoro, não é assim? Um namoro não tem dessas coisas? O rapaz acaba de sair da casa da namorada, ele já ficou o dia inteiro. A sogra já estava expulsando, o sogro já estava pegando a arma lá e já estava botando munição. Quando ele consegue expulsar o rapaz vira a esquina, ele já pega o celular e liga: oi, tô com saudade, mo. É desse jeito ou não é? E eles ficam conversando até de madrugada. E na hora de desligar, como é que é? Desliga você. Ah, não, desliga você. Olha pro teu irmão e fala assim: você já passou por isso. Posso falar para você? Olha para mim. Quando você conhece Jesus, você não quer que o culto acabe. O pastor está pregando. Se o irmão do teu lado olhar e falar: mas esse pastor não para de pregar, você está amarrado, Satanás. Eu quero ouvir mais, eu quero mais. Diga amém. Irmão, eu chegava do culto em casa, sentava na mesa, a primeira coisa que eu fazia era abrir a Bíblia, eu ainda estava com fome. Eu queria ficar mais com Jesus. Eu ia dormir, deitava na cama e eu pedia para Jesus: Senhor, me acorda de madrugada para eu falar com o Senhor. Aí, irmão, o tempo passa, tem gente que vai perdendo o primeiro amor, já não quer mais orar. Não vê a hora do culto acabar, na hora que o culto acaba, oh, glória a Deus, aleluia, vamos embora. Né? Eu vi um amigo meu, tomara que ele não assista esse culto aqui. Lá em São Paulo, irmão. Acabou o culto dele lá, quer dizer, acabou a nossa reunião lá. Eu tô lá na porta, lá conversando com os pastores, ele apareceu, ele tava de terno e gravata, daqui a pouco ele aparece de calça jeans, de tênis, eu olhei para ele e falei: ô, rapaz, que raiva da gravata que você tem. Brincando assim, coisa de brincadeira de pastor. Sabe por quê? Porque a gente fala assim, que quando o obreiro ele começa na obra, ele é apaixonado pela gravata, pelo uniforme. Ele pega o sapato e engraxa, ele pega a camisa e passa. Amanhã é o meu dia de servir ao Senhor, diga amém. É igual o rapaz no dia que vai ver a moça, né, desse jeito. Ele toma banho, né? Ele passa uns inseticidas, né, desse jeito, pessoal. Ele passa a brilhantina, né? A moça, a mesma coisa. Olha pro vaselina, deve ficar um negócio feio, né? Deve ficar uma coisa meio grudenta. Olha pro pastor. A moça pega o cabelo e passa o ferro de passar, que é para ficar lisinho. É verdade ou não é? Fica toda cheirosa, bota roupa novinha. Desse jeito ou não é? Tem uns irmãos que estão falando assim: pastor, nunca vi isso não. Eu tô namorando com ela há uma semana, eu cheguei essa semana, ela tava de bobs no cabelo lá. O mundo tá mudando, né, irmão? O mundo não é mais o mesmo. Mas voltando aqui, irmãozinho, que eu estava falando para você. Tem que manter esse amor. Manter essa paixão por Jesus. Pela fé. Querer manter o... Irmão, nenhum compromisso aguenta se não houver renovo.
Se você é crente há anos e a experiência que você tem é só do passado, sua vida com Deus vai morrer. Daqui a pouco você vai ser mais um desviado. Você tem que chegar para Deus e falar: Deus, eu quero ser um vaso novo. Oleiro, põe a mão em mim e me faz de novo. Diga amém. E a mesma coisa o casamento. Tem que orar a Deus e falar: Deus, me renova. E você buscar um renovo. Tratar a tua esposa como ela precisa ser tratada, como a sua namorada, não como uma pessoa que vive com você. Diz assim, ó. Eu coloquei aqui. Devido ao seu vigor que parece nunca se perder, a águia é símbolo de renovação. É preciso buscar o renovo. Ser quebrado para ser vaso novo. A passagem que eu coloquei aqui de Jeremias 18 é a passagem do oleiro e do vaso. Que o oleiro pega o vaso velho, vaso quebrado, e faz um vaso novo. Deus pode renovar você. Outra coisa, é preciso lembrar onde caímos e voltar ao primeiro. Apocalipse 2,4 diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro. Ou seja, parece que você não me ama como antes. Versículo 5. Lembra-te de onde caíste e pratica as primeiras. O que eu fazia e não faço mais? Eu orava todo dia, lia a Bíblia todo dia. Tem que voltar a fazer. O que você fazia com a sua esposa que você não faz mais? Ah, pastor, eu acordava todo dia, dava um beijo nela, fazia café para ela. Agora eu parei, pastor, tem que voltar a fazer. Pratica as primeiras obras. Amém? Vamos voltar para a nossa lição. Essas verdades se aplicam ao casamento e certamente também à vida espiritual. Para terminarmos a última parte da lição, não abandone o ninho. Outra coisa linda sobre a fidelidade da águia é que ela não abandona seu ninho em momentos de adversidade. A águia de cabeça branca, também conhecida como águia careca americana, é famosa por enfrentar tempestades nevascas, mas continuar em seu ninho aquecendo seus ovos. Igreja, faz depois na sua casa uma pesquisa de internet. Vai no Google, vai no YouTube e pesquisa sobre a águia cuidando do ninho. Você vai ver vídeo, irmão, da tempestade caindo e a águia em cima do ninho dela protegendo os ovos dela. O tempo está feio, mas ela tem um compromisso. Isso aqui é a minha família, eu vou proteger. Que bonito, né, meus irmãos? Tem muita gente abandonando o ninho. Olha o que está escrito na lição. Quantos cristãos têm abandonado a fé? E este é certamente um dos maiores sinais de que estamos vivendo os dias que antecedem o fim. Mateus 24:12 diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo ele fala para os irmãos que eles não tinham que ficar assustados, porque tinha gente falando: Jesus vai voltar, e o povo estava com medo. Aí Paulo disse: antes de Jesus voltar vai acontecer uma coisa. No versículo 3 ele diz assim, ó, ele fala: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Antes de Jesus voltar, Paulo diz que vão acontecer duas coisas. Ele diz que vai haver a apostasia, já falo que é apostasia, e vai aparecer o homem do pecado, filho da perdição, que é o anticristo. Mas o que é apostasia? Repita comigo: apostasia é abandonar a fé. Quantas pessoas você conhece que já estiveram na igreja e não estão mais hoje? Que tem até, olha para o pastor, que tem até raiva de ouvir falar. Isso é apostasia. São crentes que abandonaram o ninho. O que diz a lição? Querido irmão, lembre-se, você é águia. Não abandone o ninho, como muitos têm feito. Hebreus 10:25 diz assim, ó: não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns. O que tem de gente saindo da igreja, abandonando a congregação. Eu faço uma denúncia aqui na lição. Diz assim, ó: dentre tantas heresias que temos enfrentado, o movimento que se denomina como os desigrejados é um dos mais perigosos. Irmão, se alguém tem medo de falar, eu não tenho medo. Não congregar é uma heresia. Ah, você não precisa ir na igreja. Você é a igreja. Você é templo de Deus. Mas congregar, estar no meio do povo de Deus,
frequentar uma igreja é bíblico. Vamos ler aqui, por favor. Vamos continuar. Em nenhum lugar da palavra vemos um cristianismo sem união e compromisso. A palavra mostra o quanto os membros têm necessidade de estar ligados ao corpo. Eu não vou ler, mas 1 Coríntios 12, do 12 ao 25, fala da igreja como um corpo. E diz o quê? Que nenhum membro sobrevive desligado do corpo. E que um membro não pode dizer que não precisa do outro. Amém? Eu sou mão e não preciso do pé. Preciso. Você precisa estar na igreja, você precisa estar ligado ao corpo, você precisa dos outros membros. Diga amém. Continua comigo. O Senhor Jesus frequentava as sinagogas e o templo. Você vai ver Jesus na sinagoga, vai ver Jesus no templo. O que mais? Os discípulos estavam sempre no templo. Lucas, capítulo 24, versículo 53. E estavam sempre... Se um dia alguém falar para você que os discípulos não iam no templo, você fala, mas a Bíblia diz que eles estavam sempre no templo. Isso aqui é depois da ressurreição. Está escrito, vamos continuar aqui a lição. Diz assim, estavam sempre no templo. E guardavam comunhão uns com os outros. Atos 2, 42. A primeira igreja diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Eles guardavam a comunhão. Estavam sempre unidos. Diga amém. Lembre-se que ao guardar a fé, há uma recompensa preparada para você. E nós não somos daqueles que se diziam para a perdição. Nós não abandonamos o ninho. Eu só quero ler para você Hebreus 10, 35. Vocês conhecem, mas eu vou ler e nós vamos orar. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá, não tardará. 38, eu amo 38. Mas o justo, e se ele a minha alma não tem, mas e nós? 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Diga, eu sou águia. Diga, eu não abandono o meu ninho. Diga, eu sou fiel. Fique de pé em nome de Jesus. Abrace o Senhor agora. E fala para Ele, irmão, fala, Senhor, eu estou esperando o dia que o Senhor vai voltar. Estou esperando o dia que o Senhor vai me levar para a minha cidade, onde eu estarei eternamente contigo, onde não haverá mais fome, sede, nem pranto. Irmão, se tem algum pecado na sua vida, é o momento de você pedir perdão a Deus. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado, te lava. Feche os seus olhos.